Shalom, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo ao vídeo mais extraordinário da sua vida. Meu nome é o Alice e esse é o canal Pedra Rábio. E o que significa esse nome? A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis que Deus ele fez o homem para governar. Quando Deus ele cria o homem, Deus ele fala que fez o homem para governar. E ao longo desse vídeo você vai entender o propósito desse canal, que é muito mais que um canal. Eu queria que você, se você tivesse com a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, a Bíblia fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, querido, aqui a Bíblia está falando de dois homens, veja bem, o homem prudente e um homem insensato. E a Bíblia diz que o homem prudente ele estabeleceu a sua casa, a sua vida sobre a rocha. O que é essa rocha? Essa rocha é os princípios da palavra de Deus. E o insensato é aquele que ouve a palavra, mas porém não a pratica. Os dois conseguiram construir. Mas o problema, o X da questão não é você construir, não é você fazer algo. É o que sustenta aquilo que você está fazendo. Deus nos chamou para governar. E a palavra governar é permanecer. A Bíblia diz que Deus ele é governo sobre todo, Deus ele é governo sobre todas as coisas. Por que Deus é governo sobre todas as coisas? Porque a Bíblia diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ele é o mesmo desde sempre, ele vai continuar sendo o mesmo. Ou seja, Deus ele governa sobre todas as coisas, porque ele permanece o mesmo desde antes da criação. A palavra governar tem a ver com permanecer, permanecer fiel, permanecer alicerçado nos princípios da palavra de Deus. Então, querido, as pessoas elas entendem a palavra governo de uma maneira errada. Tem muitas pessoas que constroem coisas, mas nunca viveram o governo de Deus aqui na terra. Aqui Deus está falando, ele usou um exemplo, Deus está falando sobre quem constrói a sua casa sobre a rocha. Imagina você ver uma casa, ou você ver até mesmo um prédio, e você olha para ele, uau, que prédio lindo, uau, que estrutura linda. Quando você visualiza uma casa ou um prédio, algo que é bonito, você não consegue ver o alicerce, você não consegue ver a base. A base representa princípios, você não consegue ver essa base, você só vê uma estrutura linda e você, uau, que coisa bonita. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Que o sucesso de um homem não está naquilo que ele construiu, mas no princípio que ele aplicou. O princípio muitas vezes não vemos, a gente vê resultados, a gente vê o que as pessoas estão construindo. Mas todo homem próspero, todo homem que exerce governo aqui na terra, o seu governo é resultado de um princípio que ele aplicou, não é obra do acaso. E aqui a gente vê esse cenário desses dois homens, um que estabeleceu a casa sobre a rocha e sobre a areia. Mas o que Deus está querendo falar com isso? O que é que Deus está querendo? O que é estabelecer a casa sobre a rocha? Estabelecer a casa sobre a rocha, sabe o que é? É você governar sobre as tuas emoções, é você governar sobre a tua área financeira, é você governar sobre a tua família, é você governar sobre as tuas emoções, sobre a tua área espiritual. E eu só exerço esse governo por meio da palavra. A palavra ela é a base de sustentação para tudo aquilo que eu vou construir aqui na terra. E a gente vê pessoas com as suas emoções comprometidas, pessoas que estão depressivas, opressivas, pessoas que têm dificuldade de permanecer, pessoas que constroem até algo, elas começam até a fazer algo, como começou esse homem insensato, mas tudo aquilo que elas constroem, de uma hora para outra, vai tudo por água abaixo. Por quê? Porque para aquilo que eu estou fazendo ter sucesso aqui nessa terra, é só por meio dos princípios da palavra de Deus. A gente vê uma geração doente, um povo, sabe, opressivo, porque elas estão construindo algo e elas mesmas estão sustentando aquilo que elas estão fazendo. Quando eu começo a construir algo, quando eu começo a edificar algo aqui na terra,
E tudo aquilo que eu faço, seja na minha família, seja nas minhas emoções, seja na minha área espiritual, tudo aquilo que eu faço, eu uso os princípios, eu uso a palavra de Deus. Quando eu uso a palavra de Deus em tudo aquilo que eu estou construindo, entenda uma coisa: não é responsabilidade minha sustentar tudo aquilo que eu estou fazendo, é responsabilidade de Deus. A função de uma base, de uma estrutura, é justamente sustentar tudo aquilo que está sendo construído. E quando eu pratico um princípio que representa a base, se torna responsabilidade de Deus sustentar tudo o que eu preciso na minha área espiritual, financeira, em todas as áreas. Mas quando eu construo coisas, quando eu começo a fazer coisas, quando eu começo a me movimentar, mas eu não uso princípios, mas eu não uso a palavra, querido, já não é mais responsabilidade de Deus sustentar aquilo que eu estou fazendo, e se torna minha responsabilidade. E aí que entra o problema, porque pessoas estão construindo coisas, mas elas mesmas estão tentando sustentar o que elas estão fazendo. E quando você faz isso, se torna um problema, porque vai chegar um momento, vai chegar uma hora que vai tudo por água abaixo. Você vai se esforçar à toa, você vai ter um esforço e não vai permanecer, e não vai firmar. E justamente essa palavra, ela nos dá essa segurança, ela nos dá essa segurança. Como eu falei no início, Deus, ele é governo sobre todas as coisas, e Ele transferiu sobre os filhos dele, Ele transferiu sobre mim e sobre você o poder de governo. Mas o poder de governo está no princípio, o poder de governo está na palavra aplicada, o poder de governo está quando eu coloco a palavra como base de tudo aquilo que eu vou construir, seja financeiro, seja qual área for. Para que você venha viver bem, para que as coisas venham acontecer, você precisa firmar uma base. E essa base precisa ser Jesus. E essa base precisa ser a sua palavra. Então por isso surgiu o nome. Deus me deu esse nome que surgiu do coração de Deus, Pedra Rábio. Por quê? Pedra representa princípio. Pedra representa o próprio Jesus, pedra ou rocha. E hábil representa governo, representa habilidade. Para eu exercer o governo de Deus aqui na terra, é por meio dos princípios, é por meio dos valores de Deus. E esse é o propósito desse canal. É colocar aqui os princípios e valores de Deus, para que você venha colocar em prática. E esses princípios vai dar sustentabilidade para o governo de Deus que você vai exercer aqui na terra. E esse é o primeiro vídeo, é a primazia desse canal. E eu te convido a fazer parte dessa história. Se você assistiu esse vídeo até aqui, que Deus tenha edificado a sua vida. Obrigado, e vem muita coisa boa, vem um tempo extraordinário de Deus na tua vida. Deus abençoe. Shalom, shalom.